Antes de entrar em detalhes sobre o Canip 11, eu preciso falar sobre algumas coisas importantes dos FIIs de papéis, tá? Porque eu escutei muita coisa dizendo que os rendimentos vão diminuir bastante nos fundos de papel e aquele papo de sempre. E isso não é mentira, tá? Mas como é que a gente sabe que a deflação ela vai continuar aí no curto prazo? Olhando o cenário macroeconômico, a deflação que se repetiu no IPCA 15 foi causada pela diminuição do ICMS, em produtos e serviços essenciais, como conta de luz e principalmente os combustíveis, já que eles são responsáveis por grande parte da inflação de preços na economia. E quando uma redução de preços é feita nos combustíveis e na energia elétrica, demora um pouco para vermos os efeitos na economia real, como a gente está vendo agora. E se formos observar o que pode influenciar na nossa economia, sem olhar o nosso próprio umbigo aqui no Brasil, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo no mundo. Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego está diminuindo. A economia lá está super aquecida ainda. É sinal que vai acontecer mais altas nas taxas de juros. Ou seja, a taxa de juros lá não está fazendo muito efeito. A notícia mais recente, inclusive, que a gente tem é que a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, ela está articulando um teto de preços ocidental junto com o G7 para poder causar sanções mais controladas, de maneira que não acabe aumentando o petróleo até o fim do ano pelo desequilíbrio que pode acabar acontecendo ali na oferta e demanda. O petróleo, ele é um fator que pode ocasionar uma inflação global, fora a inflação de estímulos, excesso de liquidez monetária que a gente está vivendo agora. Lembrando que na década de 70 já houve sanções contra outros países, especificamente lá no Oriente Médio, por conta de guerras, que ocasionou uma inflação recorde. Inclusive, os americanos se lembram muito bem disso, afinal eles que sofreram bastante. Fora o medo que a gente está vendo agora dos europeus de ficar sem energia elétrica, já que eles dependem diretamente de uma questão tão estratégica para o funcionamento de um país por conta da política de energia nuclear zero. Sim, olhando o cenário interno, deflação é um sinal de melhora, mas o PIB aqui no Brasil ele teve um crescimento acima do esperado e tem previsão de crescimento até o fim do ano também. Desemprego diminuindo, isso não é algo que é normal vindo de um país que está com a taxa de juros alta para poder controlar a inflação. É esperado que o Brasil tenha uma taxa de juros menor que os outros países que começaram a apertar a política monetária agora há pouco, mas não espere nenhum milagre aí de Selic a 3,2%, 3,75% como era antes daquela crise que eu não posso falar o nome aqui. Vivemos num país globalizado, onde o Brasil tem um papel importantíssimo na importação não só de commodities, mas de outros bens também. Não podemos esquecer que também somos um país importador, o que significa que somos afetados com o que acontece em outras economias. Lembrando que os FIIs de papel pagavam menos que os FIIs de tijolos, porém eram rendimentos acima do CDI, que ainda compensava antes e vão continuar assim mesmo em ambiente normalizado de inflação. Então não significa que os FIIs de papel vão morrer, até porque esses rendimentos agora não são normais, são rendimentos beneficiados pela inflação alta, Porém, quanto maior o rendimento, maior o risco. Afinal, do outro lado da moeda, a gente tem empresas, empreendedores que precisam pagar essas taxas num setor cíclico e afetado financeiramente. Mas indo aí para o Canip 11, e mesmo que você não seja cotista, é bom porque você tem aí um pouco mais de XP, e mesmo não sendo um investidor qualificado, e eu espero sinceramente que você seja em algum momento, aprendendo e acumulando, Inclusive se inscreva no canal. Enfim, o Kinea Índice de Preços tem uma estratégia de alocação de CRI com indexador de preços atrelado à inflação, no caso o IPCA, que é a maior parte da carteira, 95,5%. E IGPM é menor, está em 0,8% e já foi maior que isso, inclusive. O fundo ainda tem um reforço no caixa para alocação, é do costume do fundo ter ali um caixa para manutenção, isso faz parte da estratégia do FII, que inclusive eu vou explicar melhor mais para frente. Mas indo para os rendimentos, o que acontece em momentos de taxa de juros com os aumentos ali dos rendimentos acontece da mesma forma na deflação, causando ali queda, mesmo que a Selic não tenha caído, exatamente pelo indexador de preços. E numa queda no IPCA causa uma queda de rendimentos. Deixa eu ser mais específico aqui. Em junho, o IPCA ele teve uma queda de 0,67% e em julho teve uma queda de 0,68%.
causando um efeito negativo nos rendimentos em agosto, assim como vão causar em setembro. Lembrando que o peso é sentido normalmente 1 ou 2 meses depois da queda do indexador. Por isso, essa queda acentuada dos rendimentos em setembro foi de 44%. E claro, teve também um aumento de custos em 16%. A carteira de CRI do fundo ela é basicamente uma das mais saudáveis, se não a mais saudável do segmento. Isso pela estratégia de gestão ativa do que é índice de preços. Quando um CRI ele apresenta risco, é feito manutenção, sem muito papo furado, tá? Inclusive, os empreendimentos são acompanhados fisicamente também por visitas. A gestão tem essa preocupação de não olhar apenas os números. Isso é algo que, inclusive, eu gosto muito no fundo. Por isso, nunca se tem notícias aí de risco na carteira. E olha que são muitos, mas muitos CRIs no portfólio. E com duration aí de mais de 5 anos, né? Com uma taxa aí de IPCA mais 8,4%, uma taxa média. O Canip 11 é um gigante dos FIIs de papel, tem um patrimônio líquido de 7,7 bilhões, né? Tendo aí uma queda recente. Inclusive, o valor patrimonial por cota diminuiu para R$ 95,69. Olha, é um fundo com um benchmark em juros reais, né? São rendimentos que vão acompanhando ali as quedas e altas do IPCA. Por um lado, você tem ótimos rendimentos e por outro, você perde também com o indexador. Mas no fim das contas, o seu dinheiro está protegido, né, com a rentabilidade que paga bem e ainda protege o seu dinheiro da inflação, né, mesmo que seja na renda variável, né. Esse é um efeito positivo causado pela estratégia do fundo. Essa é a proposta. Por isso mesmo, com quedas nos rendimentos, o fundo, além disso, dá uma vantagem de segurança pela saúde dos CRIs, né, e o critério de manutenção pelo risco, né, caso aconteça, evitando ali prejuízos. Ele tem uma gestão extremamente ativa e competente e o tamanho do fundo ele dá um upside de crescimento no longo prazo. Tem uma taxa de ADM baixa, né, 1% ao ano, e não tem taxa de performance, né? Vai da estratégia de cada investidor, mas um cotista do Canip 11 ele tem um monstro na carteira num bom sentido, tá? Porém, com uma estratégia de alocação que tem oscilações de altas e baixas nos rendimentos. Tem muita gente que se acostumou com os rendimentos dos FIIs de papéis na bolsa. Porque, lógico, é ótimo ter mais rendimentos, porém, tudo é cíclico e em uma hora isso iria acontecer. Por isso, é importante diversificar e aproveitar as baixas para aproveitar outros bons negócios que podem estar sofrendo ali com oscilações cíclicas e que podem, no médio prazo, ter uma melhora nos rendimentos e também de crescimento de valor. Como, por exemplo, o que está acontecendo com os FIIs de tijolos, né? Que inclusive eu estou trazendo aqui cada vez mais, exatamente por isso, por essa estratégia de trazer melhores ativos geradores de renda. Você é cotista do Canip 11? Acompanha o fundo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Lembrando que os acumuladores têm preferência nas sugestões ou até mudança de dinâmica aqui no canal. Então, não perde tempo e já se inscreve e ativa o sino de notificações. E deixa seu like, que isso motiva a gente a criar melhores conteúdos para você. Além de ajudar o vídeo a ganhar mais relevância e ajudar outros investidores por meio de informação. Na descrição e no primeiro comentário a gente está deixando uma planilha para poder te ajudar a organizar melhor os seus investimentos e principalmente a sua vida financeira. Inclusive é atualmente a melhor planilha de investimentos do Brasil e assim como me ajuda, vai te ajudar também para que você tenha uma gestão mais profissional do seu patrimônio e dos seus investimentos. Isso te ajuda até na declaração de imposto e até mesmo no pagamento de DARF, exatamente pelo controle e riqueza de detalhes. Afinal, uma boa planilha de investimentos é algo que todo investidor precisa ter. Valeu e até a próxima.